Iniciamos mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vamos estar aprendendo aí mais uma dica sobre casos impressionantes de experiências de quase morte. Afinal, o que a Bíblia diz sobre esse caso? Vamos estar acompanhando agora na íntegra esse vídeo. Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu comentário, a sua opinião, e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Esse é o seu canal Ricardo Lima TV. Casos impressionantes de experiência de quase morte, o que a Bíblia e a ciência diz. Assista no YouTube casos impressionantes de experiência de quase morte. Quando alguém fala sobre o céu ou sobre o inferno, é muito comum as pessoas dizerem: mas ninguém nunca morreu e voltou para contar. Na verdade, irmãos, isso sempre aconteceu ao longo da história e esses relatos não devem ser desprezados. E hoje eu quero conversar com você sobre algumas experiências de quase morte, em que as pessoas relataram coisas impressionantes que viram no mundo espiritual, e nós vamos analisar de acordo com a Bíblia e também com a ciência. Uma coisa que vamos observar é que nem sempre os relatos de experiência quase morte são iguais e por isso é difícil entender o que realmente aconteceu com as pessoas. Mas existe algo comum em todos os casos. É que todos voltam dessas experiências com a certeza de que existe alguma coisa do lado de lá e que a vida não se resume ao tempo em que vivemos aqui na Terra. Outra coisa que é comum em todos os relatos é que a consciência da pessoa se expande. Ela consegue ter uma percepção muito maior da vida. Algumas pessoas relatam que conseguiram ver seus próprios corpos e os médicos fazendo procedimentos para tentar trazê-las de volta à vida. Outras relatam que viram seres espirituais como se fossem anjos, e isso gerou uma sensação de paz e alegria muito grande. Porém, muitos também já disseram que quando nesse momento entre a vida e a morte, perceberam que estavam caminhando para um grande abismo e com o corpo acorrentado, como se estivessem sendo levadas para o inferno. Os cientistas dão algumas respostas diferentes para isso. Alguns deles falam que quando a pessoa está próxima de morrer, o cérebro tem uma reação muito forte, como se fosse um ato final de tentativa de sobrevivência, que faz com que ele se encha de diferentes tipos de hormônios existentes no corpo, criando várias sensações boas e produzindo imagens de flashes ou luzes. Além disso, a pessoa se lembra de vários momentos de sua vida, que torna a experiência ainda mais real. Mas tem outros cientistas que acreditam que realmente exista uma outra dimensão que o ser humano acessa, como se a consciência da pessoa saísse do corpo e isso fizesse com que ela passasse por algumas experiências sobrenaturais. O que devemos saber é que muitos cientistas são ateus e, por isso, eles sempre procuram alguma explicação racional, na tentativa de provar que tudo tem um porquê e que isso não tem nada a ver com Deus. E olha que interessante, irmãos, mesmo que essas pessoas tenham parada cardíaca completa e o cérebro apague totalmente por algum tempo, que são as condições normais para uma pessoa ser reconhecida como morta, até os cientistas mais céticos reconhecem que existe sim a experiência de quase morte, mesmo que eles só enxerguem isso de forma racional. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia traz alguns relatos desse tipo de experiência, mostram de forma clara como isso acontece. Um caso muito conhecido é aquele da parábola do Lázaro e do rico. Veja, o Jesus disse que aconteceu quando o mendigo Lázaro morreu. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Lucas 16, 22. Olha isso, irmãos. Aqui Jesus mostra que quem conduz a alma da pessoa até o céu após a sua morte são os anjos de Deus, que são seres espirituais iluminados. E isso tem muito a ver com os relatos de várias pessoas que disseram ter visto seres iluminados surgindo em algum momento. E talvez você se pergunte, mas o que acontece com quem morre sem Jesus? A Bíblia não mostra claramente que os demônios carregam a pessoa até o inferno, ela só mostra que quem não crê no Filho de Deus como Salvador está condenada e irá para o inferno, João 3,18. E tem outros 2 exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram uma visão ou momento sobrenatural quando estavam morrendo. Um deles foi Estevão, que foi o primeiro seguidor de Jesus a dar a vida por ele.
Alguns momentos antes dele morrer, seus olhos espirituais foram abertos e ele conseguiu ver o que estava acontecendo no mundo espiritual naquele momento. Veja o que está escrito em Atos 7. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Atos 7, 55, 56. Vocês viram, irmãos, como essa experiência de Estevão é parecida com alguns relatos de pessoas que estiveram nesse limite entre a vida e a morte. Ele diz que vê a glória de Deus, que a Bíblia sempre relata como sendo algo brilhante, iluminado. Só que a diferença é que Estevão viu algo ainda maior, ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. O outro exemplo que temos é de uma pessoa que morreu e voltou, que foi o caso de Jonas. Muita gente acha que Jonas ficou os 3 dias vivo dentro do peixe. Mas quando lemos com atenção o livro de Jonas, percebemos que ele morreu. Ficou 3 dias morto na barriga do peixe e Deus o ressuscitou ao 3º dia, quando o peixe cuspiu ele na terra. E isso é exatamente o que Jesus respondeu aos religiosos da época, quando pediram para ele dar um sinal provando que era um profeta verdadeiro. Vamos ler o que está escrito em Mateus 12. Alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, 38 e 40. Olha isso, irmãos. Jesus disse que ele iria morrer e ressuscitar, assim como aconteceu com Jonas. Agora, vamos ver como Jonas contou a experiência dele. Vou separar alguns versículos do capítulo 2 para você. No versículo 1 está escrito assim: Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Jonas 2:1. Isso mostra que Jonas começou a orar assim que o peixe engoliu ele. Só que, logo em seguida, parece que Jonas percebeu que estava morrendo e se desesperou. Veja o versículo 2. Ele disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jonas 2:2. E agora eu vou mostrar para você os versículos 5 ao 7, em que tudo indica que Jonas estava indo para o inferno. Veja o que está escrito. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas 2, 5, 7. A palavra cova citada por Jonas é Sheol, que significa inferno, profundezas, sepultura. E a única coisa que ele conseguiu se lembrar nesse momento de morte era de Deus. Dá para perceber nitidamente que a experiência de Jonas não era boa como a de Estevão, porque ele estava morrendo em rebeldia contra Deus. Ele tinha desobedecido ao Senhor e estava indo para o inferno. E quando isso estava acontecendo, Jonas entrou em desespero, porque viu que as portas do inferno iriam trancá-lo lá dentro para sempre. Isso fez com que ele pedisse mais uma chance para Deus. Aí você pode me perguntar: mas pastor, por que Deus permite essas coisas acontecerem? Irmãos, Deus está sempre chamando as pessoas para o arrependimento e para que voltem para Ele. Com isso, muitas vezes Ele permite que essas coisas aconteçam para que as pessoas façam uma reflexão e consertem suas vidas. Eu mesmo conheço algumas histórias de pessoas que passaram por experiências semelhantes, tanto de alguém que estava indo para o céu e até mesmo queria ficar lá, mas ouviu Deus ou um anjo falando que ela deveria voltar, pois ainda não era a sua hora. E também já ouvi uma história de alguém que morreu e estava indo para o inferno, descendo em um abismo muito escuro, profundo e frio, até que, de repente, ele viu uma luz em cima dele e, quando olhou bem, era sua tia orando por ele, pedindo para Deus trazê-lo de volta. Deus teve misericórdia e deu a ele uma nova chance. Conclusão. O que precisa ficar bem claro é que todos nós temos a oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados e crermos em Jesus enquanto estamos vivos. Veja o que a Bíblia diz. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos.
Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Isaías 55, 6, 7. Todas essas histórias, tanto da Bíblia quanto dos relatos das pessoas, servem de alerta para nós, de que a vida aqui na Terra não é apenas o que estamos vendo, mas que existe muita coisa além. Essas histórias também nos ajudam a olhar para as coisas de Deus com mais seriedade. Muita gente está focada somente nas coisas passageiras aqui da Terra, sem perceber que a eternidade é muito mais do que isso que nós temos aqui. O apóstolo Paulo disse que se buscamos a Jesus somente para sermos abençoados nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, 1 Coríntios 15, 19. E tem mais, passar por uma experiência de quase morte não é garantia de que a pessoa vai aproveitar essa chance. O próprio Jonas, algum tempo depois, quando fez o que Deus queria, que era pregar para os ninivitas, ele se revoltou e não ficou feliz por Deus ter salvado aquele povo. Jonas 4, 1, 3. Isso serve de alerta para nós que achamos que se Deus fizesse algo sobrenatural na nossa vida, nunca mais nos esqueceríamos dele ou deixaríamos de fazer a sua vontade. Mas nem sempre é assim que funciona. Por isso, não dependa de experiências para ter uma vida correta diante do Senhor. Jesus disse que bem-aventurado é aquele que não viu e creu, João 20, 29. E você, qual é a sua opinião? Deixe logo abaixo aí o seu comentário, o que você achou desse vídeo. A sua opinião é muito importante. Até o próximo vídeo, até a próxima conexão.